Olá, olá! Salve, salve galera! Tudo certo? Estamos aqui para o nosso sexto encontro, sei já, hein, mano, de filosofia, nosso quarentinando com filosofia. E hoje o assunto continua sendo o Carlos Marcos. Vamos continuar falando de Karl Marx. Sexta-feira é dia de Ursal, porra. A gente vai começar aqui a revolução do povo, caralho. Brincadeiras à parte, nós iremos continuar falando um pouco sobre o materialismo proposto pelo Marx, materialismo histórico, tentando entender um pouco mais sobre esse conceito e analisando, sobretudo nessa aula, as relações sociais que estarão por trás desse materialismo histórico. Então, dando continuidade à nossa discussão de filosofia, hoje o conteúdo é Karl Marx. Vem com o teacher, vamos falar um pouquinho mais sobre esse cara que é cabulosíssimo. O nosso quarentinando com filosofia, aula 6, estamos na segunda parte da análise do pensamento do alemão Karl Marx. Começaremos a discussão de hoje fazendo uma análise daquele pensador dentro da Alemanha que mais influenciou a princípio Karl Marx, que foi o seu conterrâneo Friedrich Hegel. Hegel é representante, talvez o mais importante, do chamado idealismo alemão. O idealismo tinha como pano de fundo, como ideia básica, a compreensão de que o conhecimento imediato das coisas é meramente abstrato. Aquilo que nós percebemos, aquilo que nós sentimos, na verdade, representa-se de forma muito superficial, captando apenas as aparências. Para que se chegue a um conhecimento real e profundo, há que se ter uma evolução, inclusive de ordem espiritual, que dava o nome de um espírito do mundo. Essa evolução do espírito do mundo se pautava pelo método que vai ser muito importante para a filosofia marxista, que é o método dialético, pautado na contradição. Para Hegel, quando percebemos o conhecimento, que é sensível e por tabela abstrato, temos que contrapor esse conhecimento através de uma ideia dicotômica, ou seja, a princípio temos uma verdade que seria uma tese e devemos confrontar essa verdade através de uma antítese, para que assim esse pensamento entre o que é imediato, o que é perceptível e aquilo que é intrínseco ao pensamento humano, que seria a natureza, possa se chegar com isso a uma razão absoluta, através da representação dialética como a síntese. Portanto, através de ideias diferentes, de ideias divergentes, tese e antítese, chegaríamos ao real conhecimento. Essa evolução espiritual do mundo, e não entenda que espírito como algo eminentemente místico, e sim como algo intelectual, passaria por uma transformação de uma razão subjetiva, que é aquela que se representa pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, evoluindo assim para uma razão objetiva, que já seria aquela posta em prática, onde esses desejos, emoções e sentimentos se refletem na organização familiar, na constituição do Estado, na sociedade de forma mais ampla, até que se atinja, por último, a razão absoluta, que para Hegel a expressão maior dessa seria a própria filosofia, ou seja, a busca do conhecimento real e prático. Como Marx era um alemão do século XIX, o pensamento de Hegel estava contaminado por todas as linhas e correntes ideológicas da filosofia alemã. Então Marx vai beber nessa fonte. Só que de tudo que ele pega de Hegel, o grande ponto é a dialética. Costumamos dizer que o Marx ele vai inverter a ordem de Hegel, preservando a ideia da dialética, a ideia das contradições. Só que contradições essas que não estariam intrinsecamente numa condição espiritual, de evolução da razão, e sim nas próprias relações sociais. O Marx ele vai pegar desse idealismo pautado na dialética para aplicar um profundo materialismo, no sentido de compreensão daquilo que é real, daquilo que é concreto, aquilo que nos cerca. Vai surgir daí o materialismo marxista, ou seja, o materialismo histórico, pautado num princípio que no primeiro momento é extremamente antagônico, que era o idealismo de Hegel. Vamos voltar a compreender aqui as análises em relação aos slides. Já dito, portanto, que Marx utiliza a dialética para a compreensão do mundo material, trago a vocês aqui uma frase de Marx que vai elucidar em muito do seu pensamento nesse momento de construção ideológica. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. O que Marx está querendo dizer com essa frase? Está dizendo o seguinte: aquilo que me cerca, aquilo que eu percebo, aquilo que é consciente a mim, aquilo que eu tenho contato, ou seja, a matéria social, relações sociais, é isso que vai formar a minha consciência.
o meio do qual estou inserido, as relações de poder, as relações socioeconômicas, isso determina o que eu entendo como sendo verdadeiro, como sendo uma verdade, como sendo concreto, como sendo real. De nada adianta ficarmos idealizando, isso já foi dito na primeira aula sobre Marx. A grande alteração de Marx é começar a querer pôr em prática todo o pensamento filosófico. Não adianta apenas discutir, é necessário transformar e compreender materialmente o mundo. Graças a isso, ele começa a elaborar os conceitos do materialismo pautados em duas ideias principais, as ideias de superestrutura e de infraestrutura. O que Marx queria dizer com isso? Para ele, como já discutimos na primeira aula, o motor da sociedade, da relação humana, são as lutas de classes pautadas por condições econômicas. Essa é a essência do materialismo histórico. Então, classes que são dominantes e classes que são dominadas estão em constante atrito, e esse atrito é o motor de formação da história social e da história humana. Conceitos como infraestrutura e superestrutura viriam para fundamentar esse contexto e essa análise materialista que o Marx tem da compreensão da vida em sociedade. Para ele existe a infraestrutura, que seria uma espécie de um alicerce, de uma base social, que se representa pelas relações de produção. Resumidamente, de maneira didática, seria a economia do momento. Essas relações de produção terão em cima de si, em cima da sua base, do seu alicerce, a formação do que seriam os valores éticos, morais, religiosos, filosóficos, políticos, as leis, que era chamada superestrutura. Então, por esse princípio marxista, material, nada mais seria política do que uma resultante das relações criadas na essência, que é a chamada infraestrutura. Portanto, se eu tenho uma infraestrutura deficitária que privilegia uma classe dominante, o padrão político, que é a superestrutura, que é o reflexo desse processo, também vai refletir essa classe dominante. Para que o povo à época do século XIX, quando se fala em povo na visão marxista seria o proletariado, os trabalhadores, para que esse povo tivesse uma condição social, política, um Estado que o atendesse, leis que fossem favoráveis às suas vontades, para que isso viesse de fato a ocorrer, fazia-se necessária uma mudança na relação básica, que é a infraestrutura, ou seja, uma mudança nas relações de produção. E, meus amores, isso jamais seria feito de maneira natural, jamais seria feito de maneira pacífica, ordeira, diplomática. O proletariado não pediria para a burguesia: me dá licença que eu quero ocupar agora o seu lugar. Isso seria feito de forma revolucionária. Então, a revolução do povo, vinculada às ideias de superestrutura e infraestrutura para modificação social, está na essência do materialismo histórico. Podemos pegar um exemplo de compreensão dessas relações de super e infraestrutura que o Marx queria dizer aqui no nosso próprio Brasil nos dias atuais. Nós temos hoje um Congresso formado por 513 deputados federais, em sua grande maioria homens, brancos, heterossexuais. Esses deputados produzem as leis do Brasil, entre elas a lei máxima, que está em vigor a Constituição Federal. Qual é a chance desses deputados discutirem questões de negros, questões relacionadas ao aborto, questões relacionadas a indígenas, atendendo de fato à vontade dessas maiorias populacionais, no caso de negros, no caso de mulheres, mas que não são representadas no poder? A chance de leis brasileiras refletirem um caráter conservador que atenda à vontade de homens brancos heterossexuais, visto que esses estão no poder, é muito forte, é muito grande. Graças a isso, uma revolução seria proposta para que se invertesse a ordem, que se invertesse a lógica. Muito dificilmente a classe dominante criaria um padrão político atendendo à classe desfavorecida. Graças a essa situação, a revolução proletariada que o Marx propunha fazia-se necessária. O materialismo de Marx, portanto, ele se pauta nas ideias ou os conceitos de infraestrutura e superestrutura, as forças produtivas e as relações de produção. Forças produtivas representadas pelas classes dominantes e as relações de produção representadas pela exploração dos trabalhadores. O antagonismo entre essas classes era o grande incômodo de Marx, propondo com isso a revolução social. Trago a vocês agora uma frase de Marx muito marcante para esse cenário de compreensão do materialismo. A história de toda a sociedade que existiu até agora é a história da luta de classes. Tudo que vem sendo formado, que vem sendo moldado, basicamente coloca em lados contrários uma classe dominante e uma classe dominada.
Como já foi dito, Marx ele escreve boa parte de suas obras do século XIX, mas ele faz uma análise primitiva para poder afirmar isso que ele está dizendo, que toda a história da humanidade até então é resultante de uma história de luta de classe. Ele dizia que as relações políticas, culturais, religiosas lá do mundo antigo se pautavam entre quem era escravo e quem era livre. No contexto feudal, no contexto do mundo medieval, as relações de poder, as relações econômicas, políticas se pautavam também pelos senhores e pelos servos. E no momento que ele vive, o século XIX, a identificação que ele faz desse antagonismo social se pautava entre a burguesia, detentora dos meios de produção, e a classe de proletariados explorada. Para que se acabasse, portanto, com essa exploração, trabalhador do mundo, univos e vamos fazer a revolução. Vamos para as dicas quarentinadas do Teacher, encerrando a aula de hoje. Deixo a vocês o filme, que é uma trilogia, 11 Homens e um Segredo, e a música Engenheiros do Havaí, Ando Só. Aproveitem o tempo de reclusão e curtam um pouco de cultura. É isso, meus amores. Falar de Marx é sempre um negócio complicado devido aos fanatismos e os sensos comuns, a má informação que tem por trás. Espero que eu tenha elucidado alguns pontos importantes para vocês e falaremos muito ainda sobre esse alemão aqui no nosso Quarentinando com Filosofia. Por hora é só, sextou, é isso aí. Forte abraço, beijo no coração. Até a próxima.